A doutora Ludmila Pakarovich, especialista em políticas externas e internas, traz uma análise crucial sobre o momento que a Europa enfrenta. Imagine só, depois de anos ouvindo alertas sobre a necessidade de repensar a segurança do continente, finalmente os líderes europeus parecem acordar para a realidade. Mas será que é tarde demais? Quando Friedrich Merz, da Alemanha, afirmou que nenhuma decisão pode ser tomada sem o consentimento dos europeus, ele tocou em um ponto nevrálgico. Afinal, qual é o verdadeiro peso da Europa e da União Europeia nas negociações sobre a segurança da Ucrânia? E mais, como essas discussões, que agora incluem até mesmo um plano de 18 pontos reduzido a 8, impactam o futuro do continente? A verdade é que a Europa está em um momento decisivo. A reunião informal dos líderes da UE em Van Gogh deixou claro: a situação da segurança europeia nunca esteve tão crítica. Todos os participantes reconheceram que não dá mais para adiar decisões. Mas aqui surge a pergunta: por que só agora, depois de anos de alertas, a Europa resolve agir? Desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, especialistas vêm alertando sobre a necessidade de a Europa fortalecer sua própria defesa. Em cada conferência de segurança de Munique, o tema era repetido. E o que aconteceu? Quase nada. Mesmo após a invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, quando analistas de todo o mundo clamavam por uma transformação urgente no sistema de segurança europeu, as mudanças foram mínimas. O modelo da OTAN, criado no século passado, já não atende às necessidades atuais. A Europa precisa assumir o controle de sua própria segurança, ativando planos como o da Defesa Europeia, aprovado em 2002. Esses documentos existem, mas por que ficaram engavetados por tanto tempo? Agora, com o retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos, a situação se complica ainda mais. Durante seu primeiro mandato, a Europa já sentiu na pele o desprezo do ex-presidente pelos aliados europeus. Trump nunca os considerou parceiros de igual para igual, e suas declarações recentes mostram que sua postura não mudou. A Europa deveria ter se preparado para esse cenário, mas preferiu esperar. E agora, com a guerra na Ucrânia em seu terceiro ano e a Rússia intensificando suas ações híbridas contra países europeus, o continente se vê em uma encruzilhada. A boa notícia é que finalmente há sinais de movimento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes têm falado em união e coordenação de ações. Mas palavras não bastam. É preciso agir. Um dos avanços mais significativos foi o plano de 28 pontos apresentado à Ucrânia, que depois foi reduzido. A Europa não pode mais se limitar a discutir propostas, precisa apresentar soluções concretas. Entre as versões que circularam, a proposta da diplomacia europeia parece mais alinhada com os interesses do bloco, mas o essencial é que a Europa mostre sua força. Aqui está o ponto central. Qual é, afinal, a influência da União Europeia sobre os Estados Unidos? Para que Washington leve a Europa a sério, é fundamental que o continente haja em conjunto com a Ucrânia. Quando a Europa e a Ucrânia falam em uníssono, os Estados Unidos são obrigados a ouvir. Foi o que aconteceu na recente cúpula em Genebra, onde as propostas europeias foram debatidas. E não é à toa que tantos questionamentos sobre a segurança europeia surgiram. Afinal, hoje a segurança da Europa está diretamente ligada à segurança da Ucrânia. Um detalhe importante chamou a atenção: pela primeira vez, 20 países da UE, por meio de seus parlamentares, emitiram uma declaração conjunta reforçando que nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e mais do que isso, nada sobre a Europa sem a Europa. Além disso, deixaram claro que a Rússia não tem direito de participar da arquitetura de segurança europeia. Esse posicionamento é um avanço e mostra que a Europa está começando a entender que não pode mais ser deixada de fora das negociações. O que antes era apenas uma preocupação vaga, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, agora se transformou em uma postura firme. A Europa percebeu que, se não se posicionar, será excluída das discussões sobre seu próprio futuro. E é exatamente isso que a Rússia deseja: negociar a segurança europeia sem a presença dos europeus. Por isso, a mobilização atual dos líderes e parlamentares é tão importante. Não basta falar em união, é preciso agir. A Europa está diante de uma escolha: continuar dependente dos Estados Unidos e correr o risco de ser ignorada, ou assumir o controle de seu destino. O momento exige coragem, coordenação e, acima de tudo, ação. O futuro da segurança europeia depende disso. E o tempo para esperar já acabou. Os parlamentares europeus não representam apenas interesses nacionais, eles carregam a voz de milhões de cidadãos que entendem uma verdade simples, mas inegável: a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa. Não há como dissociar uma da outra.
Se a Ucrânia cair, a Europa estará na linha de frente do próximo conflito. Se a Ucrânia resistir, a Europa ganha tempo, força e a chance de redefinir seu próprio futuro. Por isso, as negociações em curso não podem ser vistas como um mero acordo de paz para Kiev. Elas são, na realidade, um pacto pela estabilidade de todo o continente. Cada concessão, cada sanção, cada movimento diplomático deve ser avaliado sob essa perspectiva. O que está em jogo não é apenas um território, mas a ordem de segurança que sustentará as próximas décadas. E a Rússia, com sua retórica belicosa e suas ações desestabilizadoras, já provou que não hesitará em testar os limites dessa ordem. Os instrumentos de pressão existem. As sanções econômicas, especialmente aquelas que atingem o coração da máquina de guerra russa, seus recursos energéticos, já demonstraram sua eficácia. Moscou reage, se agita, busca alternativas, mas o fato é que cada restrição imposta enfraquece sua capacidade de sustentar a agressão. E é justamente essa vulnerabilidade que a Europa deve explorar, não com hesitação, mas com determinação. Se os Estados Unidos têm um papel crucial nesse processo, a União Europeia não pode se limitar a ser um espectador. É hora de assumir a liderança, de coordenar esforços e de garantir que as medidas adotadas sejam não apenas simbólicas, mas efetivas. Há, porém, um ponto que não pode ser ignorado: a reparação. Não se trata apenas de justiça histórica, mas de uma necessidade prática. A Ucrânia precisa de recursos para se reconstruir, para se defender e para garantir que sua soberania não seja novamente ameaçada. E esses recursos devem vir, em grande parte, daqueles que financiaram e perpetuaram a destruição. A Rússia não pode sair impune de uma guerra que ela mesma iniciou. As reparações não são uma opção, são uma condição para que a paz seja duradoura. A Europa tem a oportunidade de dar um passo decisivo. Não é preciso um plano com dezenas de pontos, basta foco. Concentrar-se em ações concretas como a criação de um fundo de reparações seria um sinal claro de que o continente está disposto a agir, e não apenas a debater. Cada dia de inação é um dia a mais de sofrimento para os ucranianos e de incerteza para os europeus. O momento exige mais do que palavras, exige coragem para tomar decisões difíceis e visão para construir um futuro em que a segurança não seja uma promessa vazia, mas uma realidade tangível. A história não perdoa aqueles que hesitam. E a Europa não pode se dar ao luxo de ser lembrada como o continente que, diante de uma encruzilhada, escolheu o caminho da indecisão. O tempo de agir é agora.